Olá, irmãos, bom dia. Mais uma vez eu venho ministrar algo do coração de Deus que Ele botou em mim para poder estar passando para vocês. E a palavra continua em Tiago, capítulo 1, versículo 5 até o 8, que tem o título assim: Como ganhar sabedoria. E no versículo 5 vem dizendo: Se algum de vós tem falta de sabedoria, rogai a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Todavia, peço-a com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisas algumas do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. E eu pude entender, que nós precisamos ter sabedoria, nós precisamos ter essa dádiva que o Senhor nos concedeu, que é ser sábio, Na palavra de Deus vem dizendo que Salomão, ele pediu sabedoria ao Senhor, e o Senhor desceu com sabedoria na vida dele, e ele construiu um templo de adoração a Deus. Ele fez um altar de adoração a Deus. E aí o meu resumo, ele vem dizendo assim: ele nos afirma que derrama a sua sabedoria completa, com toda a totalidade e com bastante alegria. Simplesmente devemos pedir com fé e jamais ter dúvida. A dúvida, irmãos, ela é algo que chateia o Senhor, porque a Trindade ela tem sentimento. Ela fica triste, ela fica feliz, ela se alegra, ela se entristece. E a dúvida, a gente impõe situações no coração de Deus que entristece Ele. Nós precisamos acreditar nele, acreditar que Ele vai ser fiel conosco até o fim. E quando a gente tem dúvida, a gente está colocando limites. A palavra certa é essa: limites nos sentimentos de Deus, e a gente não pode fazer isso. A dúvida, ela gera muitas coisas que te afastam de você viver uma totalidade no reino dele, de você viver realmente a promessa dele na sua vida. Então, como eu coloquei aqui, que a gente jamais tem que ter dúvida, porque o Senhor não tem como fazer algo quando a gente tem dúvida. Como eu falei, a gente coloca limites quando há dúvida. E aí, continuando, a dúvida é como um balde de água fria. O Senhor está queimando, querendo derramar algo sobre nós, e a gente vem com dúvida. E aí a gente joga um balde de água fria em cima dos sentimentos de Deus e em cima da vontade dele. E isso não é bom, isso é ruim. E jamais pense em receber algo do Senhor sendo inconstante e sendo vacilante com Ele. Por muito tempo da minha vida, eu fui inconstante. Por muito tempo eu queria servir Deus, mas eu queria servir do meu jeito. E não é assim. A vontade soberana é sempre dele. A vontade soberana é sempre de Deus e não é nossa. E quando a gente, de fato, a gente arranca a dúvida, a gente coloca a fé em ação. Como eu falei ontem da perseverança em Cristo, a gente coloca a perseverança em Cristo. A gente vai adiante. A gente não tem que ser inconstante, a gente tem que ser constante na presença dele. A gente tem que ser constante na vontade soberana dele. E vacilante é questão da gente vacilar. É questão da gente entender que podemos fazer isso e podemos fazer aquilo, mas nem tudo nos convém. O vacilante é na questão da gente... Como é que eu vou explicar para vocês? É na questão da gente saber o que é certo ou errado. E quando a gente vacila, a gente entristece o coração de Deus. Como eu falei, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm sentimentos. E quando a gente é errante, quando a gente vacila, a gente entristece Ele. Porque não foi isso. Essa não foi a missão da criação dele. Foi para a gente ser constante, acreditar nele até o fim. E com a sabedoria a gente consegue ir muito mais além. Porque a sabedoria de Deus é uma dádiva.
Olha que coisa maravilhosa, você recebeu uma sabedoria que vem dos céus. Você recebeu uma sabedoria que vem do alto. Ele é o médico dos médicos, ele é o criador dos céus e da terra, ele é maravilhoso, ele é príncipe da paz, sabe? E isso é uma dádiva, a gente receber a sabedoria dele. É uma dádiva a gente receber o Espírito dele, o Consolador dele. Então que a gente possa continuar a meditar nessa palavra e que a gente entenda que se a gente for inconstante, vacilante, a gente não tem como receber nada do Pai. A gente não tem como viver uma totalidade do reino dele em nossas vidas. A gente colocar dúvida no nosso coração, a gente está botando limites, barreira para o Senhor agir na nossa vida. Então que a gente não possa ter dúvida, que a gente possa confiar, se lançar e mergulhar nesse Deus incrível que é. E assim eu venho deixar a minha devocional hoje e que isso possa vir de encontro ao seu coração, que Jesus te abençoe, que Jesus te guarde e que você possa entender que o melhor ainda está por vir.